Por que semipresidencialista? É um presidente eleito pelo parlamento e o parlamento eleito pelo povo. O presidente é o chefe de Estado e chefe de governo, mas compartilha as funções executivas com o presidente do Conselho de Ministros. Há uma predominância maior do parlamento, conforme a maioria, conforme faça o partido vencedor das eleições, faça essa maioria. Não é? Primeiro-ministro, né? Como presidente do Conselho de Ministros, vão chamar todos eles de primeiro-ministro para facilitar a coisa. Justiça administrativa. A França é o exemplo clássico e precursor da adoção do sistema de duplicidade de jurisdição, onde encontramos ao lado e não dentro ou subordinada ao poder judiciário a ordem administrativa. O contencioso chama-se mais de contencioso administrativo, porque é o que ficou mais famoso, que julga os litígios e controvérsias relativos ao poder público. Tendo, no primeiro grau, então vejam bem, não é só o contencioso administrativo. Primeiro grau, nós temos os tribunais administrativos, que eram os antigos conselhos de prefeitura, que existem desde 1788, na época, vocês veem, da Revolução Francesa mesmo, né? Foram transformados em tribunais em 53. Várias jurisdições administrativas especializadas, inclusive o quê? A Corte de Contas. Corte de Contas, então, ela integra a ordem administrativa, assim como outros, vamos dizer, cortes, conselhos profissionais, disciplina orçamentária, convenção de pensão, Conselho Superior de Educação Nacional e outros, não é? Então, o contencioso administrativo da França não está incluído na estrutura do Poder Judiciário, que é encimado aí pela Corte de Cassação. A Justiça Administrativa é pelo Conselho de Estado. E não existe um tribunal comum para ambos, mas existe um tribunal de conflitos onde se decide a competência do judiciário comum ou a da ordem administrativa, conflitos na seção do contencioso, que podem ser positivos ou negativos, né? Ou as duas ordens querem julgar certo caso, que é um conflito positivo, ou então negativo, que ninguém quer julgar. Então, aquele não é comigo, né? Então, essa corte de tribunal de conflitos. Contencioso administrativo é objeto de muitas obras, não só na França, como em outros países. Um modelo parecido de justiça administrativa é o modelo de Portugal. Como outras repúblicas europeias, é uma república semipresidencialista. Esse nome semipresidencialista é invenção dos franceses, né? É um negócio meio confuso, não é? O sistema, como funciona lá. Então, eles inventaram esse nome, que foi imediatamente copiado por outros, então, inclusive de Portugal. O presidente da República em Portugal é eleito pelo povo, como chefe de Estado. Mas o que ele faz? Ele partilha as funções de governo com o parlamento, primeiro-ministro. Então, semipresidencialista, porque o viés mais ou menos parlamentarista, conforme o governo seja majoritário ou não na Assembleia da República, que é como se chama lá. Portugal. Então, o que o presidente exerce, em princípio? Uma espécie de um poder moderador,
Quando a gente fala em poder moderador, a gente já lembra do Brasil, né? Brasil Império, o imperador exercia poder moderador. Então, Portugal tomou esta ideia e colocou o presidente da República como um poder moderador e que tem competências também administrativas e executivas, como Dom Pedro II tinha aqui no Brasil. Mas só que lá é uma república semipresidencialista. Divisão, a gente tem que ter presente lá que a política administrativa de Portugal se dá por regiões autônomas, distritos, que estão, depois da última Constituição, se transformando em regiões autônomas, e conselhos, lá chama-se Conselho dos Homens Bons, né? E freguesias, como autarquias territoriais, com assembleia deliberativa nas regiões e nos distritos. É uma coisa curiosa. Então, vocês vão ter deliberativo, um tipo de assembleia, nas regiões e nos distritos. Vocês podem pensar, bom, então é um jeito de uma federação, né? Como é no Brasil, como é na Argentina. Na Argentina, as províncias são como se fossem estados nossos. E então, mas não é. É declaradamente na Constituição um país unitário. Isto significa que lá não tem direito estadual e direito das freguesias, jurisdição, não é? Em matéria processual. Não há justiça estadual e justiça, justiça das regiões e justiça das freguesias, né? O Conselho é deliberativo. E que nós temos, né, direito, justiça estadual, justiça do Distrito Federal, ao lado da Justiça Federal. Em Portugal, embora sejam previstos tribunais e juízes administrativos, na verdade, o contencioso administrativo lá é uma justiça especializada integrada ao Poder Judiciário. Artigo 212 da Constituição, eu anotei aqui. E não a parte do lado da justiça comum, como na França. Tribunais de primeira instância administrativa e fiscais, segunda instância, Tribunal Central Administrativo. No topo, Superior Tribunal Administrativo, todos integrados ao Judiciário, como, por exemplo, STJ, TST, TSE no Brasil. E que tem, acima deles, como os tribunais de justiça comum, o Supremo Tribunal de Justiça, na Justiça Comum, e o Tribunal Constitucional. É meio perigoso, né? Em alguns países, esses tribunais constitucionais, cortes constitucionais, são considerados justiça à parte, fora do poder judiciário. Então, precisa se tomar cuidado com essa denominação. Também integra o judiciário português o Tribunal de Contas. E vejam bem assim, para fiscalização da despesa, julgamento das contas dos administradores públicos, inclusive regionais e locais, além da proteção do patrimônio público, com decisões dotadas de poder coercitivo e coisa julgada, mas com destaque para a função ativa, não é? De efetivar a responsabilidade dos agentes públicos por infrações financeiras. Então, já é um sistema um pouco diferente do sistema francês. O sistema francês é uma ordem judiciária à parte. Na Itália, tinha que ser diferente, né? Itália é uma república parlamentarista bicameral, com o presidente eleito pelo parlamento como chefe de Estado e o presidente do Conselho de Ministros, com o primeiro-ministro como chefe de governo, funções de governo partilhadas com o presidente.
Então, a jurisdição administrativa italiana é uma jurisdição especial, com decisões de força de coisa julgada, de contencioso administrativo. E existe lá também um Conselho de Estado. Mas na Itália vocês têm que levar em consideração um aspecto especial. O direito subjetivo, que trata de violação de direitos, inclusive em relação à administração, é de competência do judiciário. Ordem judiciária, tribunais, Suprema Corte, etc. Mas no caso de proteção de interesses legítimos e não direitos perante a administração, a jurisdição será a administrativa, pelo contencioso administrativo. Então, nós vamos ter o quê? Conselhos de prefeitura, juntas administrativas, outros tribunais e o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é especificado na Constituição como se fosse uma jurisdição dele mesmo, mas, por interpretação, ele integra o judiciário. Então, ele tem o quê? Tem competência jurisdicional, exerce controle prévio ou a posteriori sobre a execução orçamentária, julga contas de administradores públicos e recebe apelações de casos oriundos da jurisdição local. É jurisdição administrativa especializada, com o Conselho de Estado no seu ápice, e controle jurisdicional pelo Tribunal de Contas, com a Suprema Corte no controle de legitimidade, de julgamentos e constitucionalidade. Agora vamos falar da Alemanha. Por quê? Porque todo mundo cita a Alemanha, né? Então, a Alemanha é assim, a economia da Alemanha é assim e tal, né? E no último congresso, que foi em 2014, convidaram até o embaixador alemão para comparecer, foi na Paraíba, o último congresso de contas, para ele explicar como é que funciona o Tribunal de Contas da Alemanha, talvez esperando uma coisa e ele falou outra. Mas, então, a Alemanha, né, é uma república desde 1818, democrática. Atualmente, é lógico, né? Então, é uma república democrática. Federativa. A Alemanha é uma federação. Unitária. Federativa, desculpe. Não unitária. Parlamentarista. Mas, embora parlamentarista, é tida como semipresidencialista. De jurisdição una, pertencente, seu direito, o direito alemão, à família romano-germânica. Esse germânica aí, em grande parte, é em razão da Alemanha mesmo, né? Porque direito romano adentrou as tribos alemãs, tribos germânicas, e foi adotado por elas, e o próprio direito romano foi adaptado. Então, você tem realmente, tinha, né, na ocasião, um direito bem misturado aí, não é? Direito romano e direito alemão, principalmente a partir do renascimento cultural, né? A Alemanha, regida por um documento constitucional chamado Grundgesetz, que quer dizer lei fundamental, foi votada em 1949 e que, curiosamente, não mudou o nome para Verfassung, que quer dizer Constituição, mesmo depois da unificação das duas Alemanhas, que ocorreu em 1990. Quem gosta de história, é um famoso tratado de 2+4. Rússia e Alemanha, União Soviética e Alemanha, mais os 4 aliados. Né? Vocês lembram que havia o Muro de Berlim? Eu tenho um pedaço em casa.
Todo mundo tem, né? Então, estive lá, peguei um canivetinho, fui lá no muro, tirei um pedaço, guardei e coloquei muro da Alemanha, né? Muro. Então está num recipiente lá em casa. Eu tenho um pedaço. Fala-se, tudo que você fala da Alemanha, antes você fala em Bundes, né? Por exemplo, a Bundesliga é a Liga Alemã de Futebol, né? Bundes quer dizer federação, quer dizer federal. E Länder, então Bundesländer, pode ser traduzida por estados federais, ou regiões federais. Então, Bundesländer são em número de 16. Ser uma república parlamentarista significa que na época, atualmente, há chanceler, que é a Merkel, né? Curiosamente, ela é chamada de chanceler mesmo, ela não faz questão de ser chamada de chancelera. Então, ela é a chanceler federal, mesmo porque em alemão chama-se Bundeskanzler, chefe de governo. E o presidente federal, Bundespräsident, é o chefe de Estado, com funções cerimoniais e representativas, mas com consideráveis competências executivas e administrativas. Presidente eleito pela Convenção Federal. Nossa, tudo Bundesversammlung. Membros eleitos pelo Parlamento Federal. Bundestag, esse vocês já ouviram falar. Né? Na guerra, foi o bunker do Hitler, ficava na frente do Bundestag, ali ao lado do portão de Brandenburg Gate, ficava ali na frente, o Bundestag. Então, quando tomaram ele, segundo ele suicidou-se, né? Há controvérsias, dizem que ele fugiu dali. Tem alguns mais malucos aí que dizem que ele está ali vivo até hoje, teria 135, 136 anos ou mais, né? Então, Bundestag, Parlamento Federal. Conselho Federal, Bundesrat. E nomeados do Conselho Federal pelos governadores dos Bundesländer. Representam estados na convenção. Então, judiciário, justiça ordinária e especial. E nível hierárquico, estadual e federal. Tribunais de comarca, tem tribunais estaduais superiores e pelo Tribunal Constitucional Federal. Agora, qual é a diferença da Alemanha? A jurisdição federal especializada do trabalho financeiro tributário, social, administrativo, Bundesverwaltungsgericht. Esse já é mais difícil, né? Ainda bem que está escrito aqui, senão eu não ia conseguir decorar. Não é uma justiça à parte, como a ordem administrativa francesa, o contencioso administrativo, mas ele é integrante de um poder judiciário uno. Mais ou menos como se no Brasil existisse um tribunal superior só para os casos de direito administrativo em que a administração fosse autora, réu ou interessada, né? Independentemente de ser ou não administração federal. Por outro lado, em razão dada a estrutura de monopólio jurisdicional do Poder Judiciário, o Tribunal Federal de Contas da Alemanha sempre existiu, um dos mais antigos do mundo. Embora tenha tido nomes diferentes de acordo com as vicissitudes políticas aí, Câmara Geral de Contas, né? Desde o século XVIII. É como os órgãos de controle, sejam tribunais de contas, sejam auditorias gerais, um órgão de auditoria e controle.
em nível ministerial, mas adequadamente situado como órgão autônomo, mas a independência jurídica que se fala na lei constitucional não significa um corpo judiciário, mas isenção de intervenções políticas ou técnicas do Executivo, ou mesmo do Legislativo, também fiscalizados pelo órgão, que procura se estruturar como um órgão do Poder Judiciário. Então, nas palavras do próprio embaixador alemão que esteve presente em 2014 aí no Congresso de Minas Gerais, o Tribunal Federal de Contas alemão se limita a fiscalizar e julgar, mas julgar no sentido de pareceres e relatórios, a despesa pública, a execução orçamentária e as contas administrativas, mas não dispõe de poder coercitivo e geração de coisa julgada fora do seu âmbito. Ou seja, ele, para implementar suas decisões, depende da participação de órgãos competentes estatais junto ao judiciário, e mesmo as punições têm que ser assim compatibilizadas. Isso tudo é um breve retrato de como funciona esse assunto de justiça administrativa e de controle externo e interno da administração. Quando eu falo da administração, das contas públicas, né, da despesa pública, em alguns países, poderiam ser muito mais, eu tenho muito material a respeito disso. Então, nós podemos, depois disso, verificar em confronto com o Brasil qual é o sistema do caso brasileiro. Brasil, como sabemos, agora sabemos, é uma república federativa desde 1967. Não é verdade? Assim chamado desde 1967, porque antes se chamava Estados Unidos do Brasil. Formada pela união, entre aspas, indissolúvel, né, dos estados e municípios do Distrito Federal, que, apesar das significativas influências do direito francês e italiano, enquadra-se na classificação de jurisdição una, monopólio jurisdicional do Poder Judiciário, como o Reino Unido, Estados Unidos, a Alemanha, etc. Por que isso? Termos do artigo 5º, números 35 e 37 da Constituição atualmente vigente, ficou bastante claro que nem mesmo a lei poderá excluir ou subtrair da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, e não haverá juízo ou tribunal de exceção, portanto, firmando a aplicação de tal monopólio. Portanto, só se pode concluir que é vedada pela Constituição Federal atualmente vigente a instituição de contencioso administrativo do tipo francês ou mesmo de outro similar, a não ser que seja integrado ao Poder Judiciário, como, por exemplo, uma justiça especializada, o que não acontece no nosso ordenamento jurídico nesta época, nesta oportunidade, né? Ou ainda que, por norma constitucional, esse assunto não pode ser objeto de medida provisória ou lei. Há uma lei cuja medida foi provisória, foi proposta pelo Nunes, o Aloysio Nunes, se não me engano, que diz o que pode ser objeto de medida provisória. Ainda que por norma constitucional, seja criada tal justiça ou jurisdição em apartado ao Poder Judiciário Comum. E essa disposição é complementada pelo artigo 92 da Constituição Federal. O que ele declara? Serem órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça,
o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais e os tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. De hoje nós não temos nenhum território, porque aquele que existia, o último que existia, se integrou ao estado de Pernambuco, né, Fernando de Noronha. Mas pode ser criado. Em qualquer momento, não é proibido pela Constituição. Portanto, dessa relação não constam tribunais e juízes administrativos, juízes das varas comuns ou câmaras especializadas, não são para tribunais, juízes administrativos para esse fim. E também não constam do Poder Judiciário os tribunais de conta, seja singularmente, como no caso da Itália, seja integrando outros tribunais. Isso quer dizer que controle externo da administração federal, a cargo do seu titular, o titular do controle externo é o Poder Legislativo, é exercido como auxílio do Tribunal de Contas da União. Digo Tribunal de Contas da União, e esse modelo federal, de acordo com o artigo 75, parágrafo único da Constituição, é adotado como paradigma, né, como padrão, pelos estados, distritos federais e municípios que tenham tribunais de contas, o que não são todos, como vocês sabem, e com respaldo nas constituições dos estados e leis orgânicas municipais, com competências correspondentes às federais. Então, vencimentos e vantagens, é claro, né? Apesar da meritória gama de atividades de fiscalização e controle desempenhadas pelas Cortes de Contas brasileiras e de sua independência de análise em relação ao Poder Executivo, de sua colocação como instituto autônomo, não dispõe da execução forçada e também não tem que se valer dos órgãos competentes do Executivo para implementá-las em juízo. Então, no Brasil, a situação é essa, caso não sejam alteradas os atuais artigos 5º, número 35 e 37 e 92 da Constituição Federal, e outros dispositivos, eventualmente necessários para essa compatibilização. Então, não pode existir, conforme o modelo seja proposto, né, não pode existir um contencioso administrativo de caráter jurisdicional e nem mesmo tribunais de contas de competências jurisdicionais, como ocorre em outros países, ora examinados. Vocês vejam as decisões, inclusive de se valesse, né? Vocês veem que a decisão sobre aquele famigerado termo de pedaladas fiscais aí, não foi julgada ainda, vai ser julgada em julho, parece, segunda, né? Em junho. Então, o que eu queria dizer aos senhores é isso aí, e me desculpe pela extensão da minha manifestação. Tá bom? Bom, agora, seguindo aqui o protocolo, gostaria só de encaminhar aqui uma palavra para a conselheira Maria Elizabeth Picanso. Não vai fazer uso da palavra, se quiser algumas manifestações. Gente, fui pega de surpresa. Não gosto de falar muito e nem sei. Já que eu fui pega de surpresa, né?
Agradecer pelo evento, foi muito bom. Nós somos do TCE Amapá, nosso TCE está à disposição. Nós estamos sempre participando de eventos em todos os estados, que o Amapá é um dos territórios do Brasil, um dos mais novos estados. E o nosso TCE está só apenas com 25 anos, fez agora em fevereiro, e a gente está buscando. Apesar de que também o Tribunal de Contas já passou por várias dificuldades, com afastamento de conselheiros e outras situações. Eu venho do quadro técnico, eu era auditora do TCE, hoje eu sou conselheira há 6 anos como conselheira e estou presidente. E agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar aqui participando da mesa, parabenizar o evento, o conselheiro, o presidente da mesa, agradecer aqui à professora que nos alertou muito em sua palestra. Depois eu quero até seu contato, que é da Escola de Contas do município, né, do TCM. Que não cabe aqui. E desculpe, muito obrigada. Da mesma forma, também passo a palavra aqui para o presidente do Tribunal de Contas do Sergipe, conselheiro Heloís Clóvis. Clóvis Barbosa de Melo. Por favor, presidente, fique à vontade. Então, rapidamente, já que estamos também já bem adiantada a hora, apenas para dizer que é importante este tipo de evento neste momento histórico que o país vive, um momento em que os instrumentos de sofisticação, digamos, da corrupção cada vez mais avançam, né? E é preciso também que nós criemos também as nossas defesas para cada vez mais dificultar as ações da corrupção. De forma que o Tribunal de Contas, pelo menos, tem tido agora um trabalho extraordinário, principalmente lá em Sergipe, quando nós estamos atuando junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU, CGE, enfim, com uma série de entidades tentando evitar cada vez mais as ações da corrupção, que a gente sabe que leva cada vez mais, a maior consequência que traz é para a maioria da população. É o dinheiro público que sai por um rodo, né, e que não chega naquilo que ele deveria chegar, que é na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública, enfim. Agradeço o convite para formar aqui a mesa e parabenizar todos, não somente os patrocinadores do evento, como também os participantes. Bom, registrando, então, aqui as palavras dos integrantes da mesa, eu finalizo esta primeira parte aqui de manhã dessa terceira jornada, primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Creio que alcançamos aqui o nosso fim, né, a professora Alessandra Salles, no primeiro momento, fazendo a manifestação aqui no que tange aos aspectos orçamentários da licitação, e o meu professor aqui, Edmir Neto de Araújo, levando a gente a uma viagem pelo mundo sobre justiça administrativa e direito comparado. Como ele bem frisa, não é direito, é método de estudo. Então, creio que alcançamos aqui, pelo menos, o resultado pretendido. Passo, então, a palavra agora para o nosso cerimonial, para algumas instruções finais, e declaro encerrado aqui os trabalhos pela manhã. Muito obrigado. Viu? Senhoras e senhores, vamos dar uma pequena parada para o almoço. Os vouchers para o restaurante estão disponíveis na recepção aqui do evento. E, na parte da tarde, teremos o 6º painel temático, com a presença do conselheiro Antônio Roque Cittadini, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Moacir Marques, o doutor Regis Fernandes de Oliveira, também professor do Mackenzie,
e o professor, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal, professor Cristi Granzer Pato. E retomaremos os trabalhos às 14 horas, nesse mesmo auditório. Até já.